O Tesouro Nacional vai divulgar hoje à tarde um plano, uma revisão do plano anual de financiamento da dívida, junto com os dados do mês de julho. E essa mudança pode incluir um aumento das emissões de títulos atrelados à taxa de juros, a Selic. Ao mesmo tempo, o governo já tem sinalizado a necessidade de conter o crescimento dos gastos e apertar o arcabouço fiscal. O Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, que está dividindo a tela aqui comigo, analisa o que está por trás dessas mudanças e os impactos para a trajetória da dívida pública. Felipe, um prazer conversar contigo. Obrigado pelo seu tempo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Olha, dizer o seguinte, nós estamos com um quadro fiscal que é bastante delicado, há uma fragilidade nas contas públicas. Eu não vejo como um quadro, por exemplo, de risco iminente à solvência do Estado ou coisa do tipo, até porque o próprio Tesouro tem um caixa e dentro desse caixa, que é bastante poupudo, tem uma reserva de liquidez, como a gente chama, um colchão de liquidez de quase R$1,5 trilhão de reais e, portanto, combinado com uma gestão profissional muito qualificada, feita pelos servidores do Tesouro da nossa dívida pública, é possível passar por esse período de maior turbulência. Inclusive um cenário externo mais adverso, a apreensão dos financiadores da dívida, que são eminentemente domésticos, a respeito das eleições. Então, tudo isso cria um ambiente de certa dificuldade, né, que o Tesouro vai enfrentando, e um dos instrumentos que ele tem para enfrentar são as chamadas LFTs, as letras financeiras do Tesouro, que são títulos atrelados à própria Selic. A vantagem desses papéis públicos é que eles garantem uma minimização, digamos, de perdas e uma liquidez elevada, porque justamente remuneram o tomador desses títulos pela evolução da própria taxa básica de juros da economia. Felipe, só que apesar do colchão e etc e tal, a necessidade de ajustar o plano de financiamento lá no meio do ano não mostra aqui para o mercado que ele perdeu o apetite por papéis de longo prazo do Brasil, que está com muita incerteza sobre as contas públicas, que a gente vai abordar com mais calma daqui a pouco. Olha, de certo modo você tem razão, porque existe hoje uma apreensão maior, uma percepção de risco maior. Quando a gente pega os juros dos títulos públicos, por exemplo, as NTN-Bs, que são os títulos atrelados à inflação, mais uma taxa real de juros. Essa taxa real está em níveis historicamente altos, preocupantes, e não tem cedido nos últimos tempos. Isso mostra que o mercado tem exigido, como a gente fala no jargão, um prêmio pelo risco fiscal, principalmente. Então, a questão fiscal, ela não é o único fator condicionante das taxas de juros, mas ela tem um peso na explicação, porque ela afeta as expectativas, afeta a confiança, e esses dois componentes, expectativas e confiança, eles são ingredientes importantes para a formação da taxa de juros e, portanto, do custo da própria dívida pública. A gente vê, Felipe, o governo dizendo que o desafio atual é controlar os gastos obrigatórios. Inclusive, Dario Durigan sugeriu diminuir de 2,5% para 1,5% o limite ali do arcabouço fiscal, mas não se fala de onde exatamente vai vir esses gastos, né? As despesas estão crescendo justamente acima de 2,5% do arcabouço fiscal, o que, claro, pressiona muito o Tesouro Nacional, que precisa tirar dinheiro de algum lugar, né? Agora, essa regra fiscal do arcabouço já nasceu com um erro de design, digamos assim, Felipe, ou falta uma falta de coragem do Congresso e do governo de cortar despesas na raiz ali? Gustavo, deixa eu lhe dizer, acho que são duas questões muito importantes que você levanta. A primeira, de regras fiscais. Eu costumo dizer que o Brasil é pródigo pródigo em criar regras fiscais. A gente é bom de escrever uma legislação. Nós tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal no governo Fernando Henrique, tivemos o teto de gastos no governo Temer, tivemos o mais recente, o novo arcabouço fiscal, o regime fiscal sustentável, com a Lei Complementar 200 no atual governo. Mas o problema é que, por melhor que seja a regra, se não houver o compromisso político em torno do ajuste fiscal,
não adianta. Quer dizer, você tem lá um limite de velocidade na Castelo Branco dizendo que não pode passar de 120 por hora, mas o pé está na tábua. A despesa está crescendo 6% acima da inflação, como mostrou, inclusive, recentemente, relatório da Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado Federal. Então, qual é o grande desafio? A meu ver, nós não podemos perder tempo no ano que vem discutindo de novo regras fiscais. Essa que está aí está de bom tamanho. Ela combina uma regra de resultado, receita menos despesa, com uma regra de gastos, um limite para a taxa de crescimento da despesa. O que você pode fazer, e o ministro Dario Durigan está correto, é apertar um pouco essa taxa de variação atualmente prevista. A taxa máxima é de 2,5% acima da inflação. Pode se reduzir para 1%, por exemplo, no começo, e depois que voltar a ter superávit, rediscute. Mas eu quero lembrar que não vai adiantar só isso. Não adianta dizer que o gasto vai crescer menos. Precisa tomar as medidas, e essas é que são difíceis, porque esbarram nos interesses do Congresso, esbarram na necessidade de uma convicção maior a respeito da importância do ajuste fiscal. E eu falo do que você mencionou, que são os gastos obrigatórios, que é o segundo tema. Então, o Brasil tem um gasto obrigatório muito elevado, que a participação desse gasto é de, pela minha conta, mais de 95% no orçamento total, sem contar os gastos com juros, que também estão bastante elevados nesse momento, em razão da primeira questão que a gente conversava, né? O custo do endividamento, a Selic muito alta, o prêmio exigido pelo risco embutido na curva a termo de juros e tal. E os gastos obrigatórios, eles incluem gastos de pessoal, folha salarial, né? Aposentados do setor público, aposentados do setor privado, subsídios e subvenções, os gastos com benefício de prestação continuada, lei orgânica de assistência social e por aí vai. De outro lado, você tem também algumas despesas que causam também essa rigidez, que tem a ver com os pisos constitucionais da saúde e da educação. Hoje eles evoluem pelos indicadores de receita. Isso também cria uma amarra muito grande. As emendas parlamentares, que aumentaram 700% na última década e agora são corrigidas pela regra em vigor permanentemente, a partir desse patamar historicamente elevado. Então, são esses os problemas que precisam ser atacados, e claro que isso não vai aparecer em detalhe na boca dos candidatos na época da eleição, só depois que passar outubro, né? Falando em período de eleição, uma medida muito popular foi a sugestão de reajuste do salário mínimo para R$ 120 a mais para o ano que vem. Isso vai ser detalhado depois no PLOA, mas já tem essa previsão. E o que dá carona, claro, já aumenta toda uma gama aí de despesas como BPC, enfim, INSS, inchando as despesas. E aí, uma sugestão para amenizar esse inchaço, tirar também um pouco da pressão em cima do Tesouro, é dar regras de ajustes diferentes para os beneficiários e para quem está nativa ali no mercado. Eu queria entender de você se isso é uma saída fiscal plausível ou se isso só tapa um buraco que só cresce a cada ano. Olha, o governo anuncia esse salário mínimo novo para o ano que vem com base nas regras em vigor, né? Existe uma lei ordinária que determina que o salário mínimo deva crescer pelo PIB de 2 anos atrás, mais o INPC acumulado em 12 meses. Então, não tem nada de novo nesse aspecto. Agora, o que nós temos dito, e eu tenho artigos publicados desde 2024, em parceria com o economista Josué Pellegrini, em que a gente defende um receituário de medidas de ajuste fiscal. Uma delas é a discussão da previdência, do BPC, do abono salarial, e a sua indexação ao salário mínimo. O salário mínimo é uma política de mercado de trabalho. Então, é justo que aqueles que estão na ativa percebam os ganhos de produtividade da economia. Daí porque se pode pensar numa regra, por exemplo, pela evolução do PIB, ou do PIB per capita, ou da própria produtividade, mais a inflação. O problema é que a indexação que existe hoje leva essas correções do piso salarial nacional
para despesas públicas, para transferências sociais e para 2/3, Gustavo, da Previdência. 2/3 dos benefícios da Previdência estão associados, atrelados, indexados ao salário mínimo. A minha percepção é de que seria mais palatável discutir uma mudança na Constituição para que se tivesse uma regra apartada para a correção dos benefícios de aposentadoria e das pensões, no âmbito do processo orçamentário. Processo orçamentário esse que foi capturado pelo Congresso. O Executivo já não consegue mais discutir absolutamente nada na proposta orçamentária por conta dessa rigidez elevada e por conta da captura do orçamento por parte dos interesses quase que individuais dos parlamentares manifestados, mas não só, principalmente nas emendas parlamentares. Muito bem, Felipe, rapidamente para a gente encerrar aqui a nossa conversa, tem um bate-bola aqui de quem é a culpa. O governo diz que os juros altos é que influenciam o aumento da dívida, aí vem o TCU, vem a IFE dizendo que na verdade é o aumento de gastos que mantém os juros lá no alto. Aí vem Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, dizendo que na verdade são os juros que inibem o aumento da dívida, essa fala que ele trouxe no seu último evento aí ao mercado. No seu ponto de vista, quem é que está sendo mais coerente, Felipe? Em casa que falta pão, né, ninguém tem razão e acaba todo mundo passando fome, né, já diz o bom ditado popular. A verdade é que tem um problema fiscal, nós estamos com o gasto crescendo muito, isso não justifica essa taxa real de juros astronômica que nós temos hoje, mas ajuda a explicar. Então, não adianta você brigar com a realidade. A realidade muitas vezes é fruto dessa percepção do mercado, que é uma percepção dura, e que se reflete em números concretos de precificação da nossa dívida pública. Então, o custo da dívida é esse que aí está. O que nós vamos fazer? Vamos dar calote na dívida? Vamos renegociar, recomprar? Isso já se mostrou errado no passado. Você acaba tendo ataques especulativos contra o próprio Tesouro e o governo e o tiro sai pela culatra. Então, só tem um caminho. O caminho é promover um ajuste fiscal que permita recobrar a confiança, e aí sim pode-se entrar na discussão do juro, que eu acho que é legítima, porque hoje nós temos uma meta de inflação também que é muito apertada, e isso acaba conduzindo a um certo equilíbrio ruim, em que as taxas nominais e reais de juros acabam permanecendo em patamares elevados, independentemente da situação macroeconômica. Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, tive o privilégio de conversar com ele aqui na programação. Seja sempre muito bem-vindo ao CNN Money, Felipe. Até uma próxima. Eu que te agradeço, Gustavo. Um abraço. Um abraço.